quero ler aqui uma nota que foi uma declaração do Celso Amorim, ele que já foi um dos líderes aí da chancelaria do presidente Lula em governos passados, mas continua fazendo parte de sua equipe, sempre faz aí suas manifestações. Então vamos lá, vamos ler. Devemos nos preparar para o pior, disse Celso Amorim sobre conflito no Oriente Médio. Assessor especial do presidente Lula comentou impactos do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Ele mencionou que ainda terá uma conversa sobre o assunto com o presidente, tá? Aqui, né, a bancada da Globo News, que ele falou sobre esse assunto, que o Brasil deve se preparar para o pior diante do conflito envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel no Oriente Médio. Ninguém é juiz do mundo. Matar um líder de um país que está em exercício é condenável e inaceitável. Devemos nos preparar para o pior, afirmou o embaixador. Ao ser questionado sobre o que seria o pior, Amorim mencionou um possível alastramento do conflito na região. O aumento vertiginoso das tensões no Oriente Médio, com grande potencial de alastramento. O Irã, historicamente, fornece armamento para grupos xiitas que estão em outros países, além de grupos radicais. O embaixador acrescentou que vai falar por telefone com o presidente Lula ainda nessa segunda-feira. Segundo ele, os dois não conversaram direito que ele falou, sobre o assunto. Segundo interlocutores do Planalto, a diplomacia brasileira ainda vai avaliar como o conflito pode interferir na agenda de Lula com o presidente norte-americano Trump esse mês. Há uma previsão de que a ida de Lula a Washington ocorrerá de 15 a 17 de março, mas o martelo ainda não foi batido. Na sexta-feira, Trump disse que, inclusive, adoraria receber o presidente brasileiro em Washington. Estamos a poucos dias do encontro do presidente com Trump em Washington. É sempre difícil encontrar o equilíbrio entre a verdade e a conveniência. Não perder a capacidade do diálogo sem comprometer a credibilidade exige destreza, afirmou Amorim. E aqui, o governo brasileiro já prestou solidariedade a países impactados por ataques retaliatórios do Irã e pediu a interrupção das ações militares no Golfo. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que a escalada representa uma grave ameaça à paz. Nessa última nota, o Itamaraty não citou os dois países, no caso Israel e Estados Unidos, como ele havia feito nas notas anteriores, tá? Então, é isso. Aqui, essa é a nota do Celso Amorim, ele que é extremamente gabaritado para falar sobre esse assunto. E aí eu quero, para a gente poder comentar um pouco melhor, eu quero trazer uma nota do Jamil Chad, ele que dispensa apresentações, com seu escritório na sede da ONU em Genebra. Ele foi eleito o segundo jornalista mais admirado do Brasil em 2025. Não preciso apresentar o Jamil Chad, né? Então tá aqui. Trump sugere que a guerra irá se prolongar e o Pentágono mandará reforços. Então, recebido no salão da Casa Branca por uma oração e banda militar, Donald Trump admitiu que a operação no Irã poderá durar mais do que havia sido planejado. Em sua primeira aparição pública desde o início dos ataques, nesta segunda-feira, ele misturou ironia sobre sua esposa, ataques contra a imprensa, alta elogio sobre as obras de um salão de festa e comentários sobre Teherã. Trump disse que o ataque poderia durar de 4 a 5 semanas, mas alertou que temos capacidade para ir muito mais longe do que isso. Sua declaração foi feita horas depois do Pentágono anunciar que estará reforçando os batalhões americanos na região e avisar que os objetivos não serão atingidos da noite para o dia. O que acontece, gente, aqui a mudança de regime ainda na agenda, o Trump fala aqui, ó. Trump apresentou os objetivos de guerra: destruir as capacidades de mísseis do Irã, aniquilar a marinha iraniana, impedir que o Irã obtenha armas nucleares e garantir que o regime iraniano não possa financiar grupos armados regionais. Tá, legal. Aí só que aqui ele fala, né? Pela primeira vez, não houve qualquer referência a derrubar o governo iraniano. Fica difícil assim, né? Porque o que acabou acontecendo? Na declaração do Trump, ele fala sobre ter matado todos os líderes para que justamente não houvesse
uma, uma sucessão, tá? Então, que justamente teria sido executado o Khamenei. A gente fala executado, mas enfim, ali, né? De toda aquela situação. Eles fizeram um bombardeio num local ali que ele estaria sendo estudado há meses, sabendo-se que o Khamenei frequentava aquele lugar. Deixa eu só dar um beijo aqui. Beijo, Laura. Que legal te ver por aqui. Um beijo. Você estava agora há pouco lá no DCM, né? Eu estava no chat lá enchendo o saco de vocês. E é que live, quando tem estrangeiro, eu sempre entro, gente. Que eu fico com medo das conexões, das coisas de onde a pessoa está falando. Aí eu sempre tô. Então, é importante a gente dizer que existia um objetivo de atacar diretamente o líder supremo e os seus sucessores, sim. Então, já não é de hoje que a gente acompanha o Donald Trump, e desde que ele começou, há um ano atrás, né, recomeçou o seu governo nos Estados Unidos, que a gente vem acompanhando, que o que ele fala não se escreve. Então, que ele realmente tem uma postura extremamente complicada com relação aos próprios cidadãos do seu país, haja vista a questão do ICE, a questão da imigração. Afinal de contas, a imigração, gente, ela gera empregos em qualquer país. A gente não está falando aqui de brasileiros, por exemplo, que estão nos Estados Unidos morando na rua e estão sendo deportados. A gente está falando de brasileiros que estão sendo perseguidos pelo ICE, que estão lá há mais de 10 anos. Pessoas que já estão com a sua situação regularizada no país. Então, a gente sabe que o Trump realmente não é algo que é linear. Então, ele tem atitudes extremamente ultraconservadoras, déspotas e tiranas, atitudes extremamente tiranas. Mas, assim como ele teve a imposição do tarifaço, a gente também viu a própria abertura ali que ele acabou costurando, claro, com o secretário de Estado dele, do Departamento de Estado americano, ali para fazer com que a conversa com o Brasil acontecesse, porque, afinal de contas, se tem uma coisa que ele não é besta. Ele sabe que o presidente Lula tem uma grande popularidade. E ele se aproveitou dessa popularidade também. Ele sabe que ele tem muitos comerciantes e muitos produtores nos Estados Unidos, pessoas que precisam da matéria-prima brasileira para poder continuar o seu trabalho. É claro, a gente sabe que não foi porque ele adora o Brasil, porque ele adora a gente. Teve todo um contexto por trás do Donald Trump. No começo, o Eduardo Bolsonaro dava a entender ali aquele contato com o Marco Rubio, que ele e o Paulo Figueiredo tiveram e tudo mais, mas o Donald Trump mandou um dos seus secretários também ao Brasil para entender o que estava acontecendo aqui. Então, ele também obedeceu aos interesses de seu próprio país. Agora, onde eu estou querendo chegar aqui? Quanto maior a conversa, a possibilidade de negociação com o Donald Trump e o presidente do Irã, no caso, um líder, que não é exatamente um presidente, seria um líder supremo, porque ela é uma teocracia. Quanto melhor essa comunicação, essa fluidez pela questão do petróleo iraniano, melhor para o governo dos Estados Unidos. Então, a gente tem que entender que o Donald Trump não está lá para salvar as mulheres iranianas do governo do mal de Ayatollah Ali Khamenei. Não é. Entendeu? Então, o que acontece? Se tem uma coisa que a gente não pode esperar do Donald Trump, é a humanidade. Humanidade, respeito pelas outras nações. Ele sequestrou o presidente da Venezuela, ele pediu para que fosse investigado os passos do Ali Khamenei,
para que ele pudesse, através dos bombardeios aéreos, atingir ele e sua equipe. Então, a gente não está falando aqui de uma pessoa que está preocupada em salvar ninguém, gente. É simples, é só a gente fazer uma linha de raciocínio. Agora, nós não estamos lidando com a Palestina. Nós não estamos lidando com um país que não tem uma frente armada ou não tem um desenvolvimento militar. Claro que muitos desses armamentos, muitas dessas... esse equipamento militar do Irã vem ali de logo após a Revolução Islâmica. Tá? Então, a gente está falando aí desde 1979. Mas algo que foi muito interessante ouvir o Sheikh Hossein falando hoje. Deixa eu agradecer aqui a Ana Cláudia. Muito obrigada, minha querida. Um beijo. Muito obrigada. Aqui a Socorro falando um horror de persona. Pois é. Para isso, se ele precisar, ele aperta o botão. Exatamente. Ele aperta o botão. Eu super concordo com você, Ana Cláudia. E é isso, não tem um limite. Agora, vejam. Eles falam da questão nuclear do Irã, que nem eu brinco com vocês aqui. Qual que é a mamadeira de piroca das relações internacionais, da geopolítica internacional? Qual que é a mamadeira de piroca? O Irã tem ogiva. Eu acho que eu escuto esse papo do Irã ter armamento nuclear sem brincadeira nenhuma, desde que eu estou na escola. Não sei vocês. Eu lembro de quando eu estava na escola, eu já ouvia: o Irã possui ogivas nucleares, é uma das potências militares do Oriente Médio. Gente, eu ouvi tanto isso na minha vida. E essa mamadeira de piroca, ela tá rolando até hoje, sabe? Deixa eu só escrever aqui, no Pix ou Superchat. Vamos lá, vou colocar aqui embaixo para vocês. Então, essa mamadeira de piroca, ela existe até hoje na geopolítica. E aí, o que a gente precisa entender? O Irã não é que ele é uma potência militar tecnológica. Então, ele tem ali algumas trocas de tecnologia militar com a China e com a Rússia. Lindiane, mas o Irã faz parte dos BRICS. Então, faz parte do BRICS, né? Que o BRICS é um banco. Faz parte do BRICS. Então, será que eles não iriam se unir? A gente não pode confundir as coisas. E é agora que o bicho pega aqui, é por isso que eu estou fazendo essa introdução longa com vocês. Para a gente poder tentar entender essa conjuntura de uma forma racional. O que a gente gostaria, depois de tudo que aconteceu na Palestina? O que a gente gostaria? A gente gostaria que o Irã fosse lá, destruísse Israel, destruísse os Estados Unidos e que eles pagassem por tudo de mal que eles fizeram no mundo. O que a gente queria era isso. Vamos lá. Só que a gente não pode viver de wishful thinking. Ou seja, achar que vai acontecer aquilo que a gente deseja, só porque a gente quer. Não, infelizmente, não é assim. Por que eu estou falando isso? O Irã é um país isolado nesse termo. Por que eu estou falando isso para vocês? O Irã sempre foi essa potência militar dentro daquele eixo ali, dentro daquele miolo do Oriente Médio. Lembrando que o Irã não é um país árabe, o Irã é uma república persa, eles são persas, muda completamente, assim como os turcos são otomanos, e como você tem a Liga Árabe, que ela é formada pelos Emirados, a Arábia Saudita, o Egito, a Síria e o Líbano. Só que o Irã, eles têm o eixo de resistência. Esse eixo de resistência possui aqueles grupos que são considerados os rebeldes, tá? Que atuam ali em determinados territórios. Então, a gente tem a Jihad Islâmica, o Hamas, que atuam ali na região da Palestina. A gente tem o Hezbollah, a gente tem alguns outros grupos menores que atuam na Síria. E o Hezbollah ele atua no Líbano. Então, para que esses grupos existem?
eles fazem parte de uma, como se fosse uma liga mesmo, militarizada, com financiamento iraniano, para que esse eixo de soldados, vamos colocar dessa maneira, né, de resistência, que chama eixo de resistência, eles têm blocos, um em cada país. Então, o que acontece? Os ataques, eles nunca são diretos ao Irã. Então, manter esses grupos também é uma forma do Irã se cercar militarmente dentro do Oriente Médio. Ele, que é um dos maiores países, acho que é o maior país ali, né? Então, para isso que também serve esse eixo de resistência. Em troca disso, em cada uma dessas nações, por que isso impede que eles cheguem no Irã? É claro que o Ocidente, ou seja, os Estados Unidos e outros asseclas, no caso, a gente está falando aqui de Israel desde sempre, eles, antes de chegar num país como o Irã, eles vão chegar nessas províncias menores. Mas essas províncias menores, elas estão sob o resguardo desses grupos financiados pelo Irã. Então, esses grupos que a gente já conhece, que a gente vive conversando. Então, é de interesse do Irã manter esses grupos, porque o Irã, em sua Revolução Islâmica, em que pese seja um país não democrático, um país teocrático, ou seja, pelas leis do Corão, em que ele é governado, tanto que você possui o líder religioso e o líder político, você tem essa Revolução Islâmica que aconteceu em 1979. Antes você tinha o Reza Pahlavi, que era o príncipe, então o Irã vivia numa monarquia, só que essa monarquia tinha um jogo de conversa, um jogo de cintura com o Ocidente, ou seja, com os Estados Unidos, e isso acabou gerando uma ocidentalização de Teherã, que é a capital. Isso gerou uma ocidentalização no Irã. E com o tempo, por ser ali um país de maioria muçulmana xiita, acabou por se revelar nessa revolução islâmica que aconteceu com o Ayatollah Khomeini, em 1979, ali, e o príncipe, enfim, fugiu para os Estados Unidos. Hoje, um dos filhos dele, inclusive, a gente vai ver pronunciamento dele aqui hoje, mas deixou de ser uma monarquia para ser um país sob a égide da lei Sharia, que é o quê? O Corão. Ok. Então, esses grupos não necessariamente são xiitas, mas são grupos que, dentro do Oriente Médio, impedem que esses países, como Síria, como Líbano, como Palestina, eles não sejam ocidentalizados. Eles não fiquem sob a égide do imperialismo americano. Inclusive, existem alguns grupos dentro do Iraque. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui de reflexão é que, com certeza, o que aconteceu no Iraque, o que aconteceu no Afeganistão, com a queda do Talibã e com a queda do Saddam Hussein, que vocês devem se lembrar, eu empolguei aqui, eu estou parecendo meio professora de história aqui, gente, desculpa, mas não era esse o meu objetivo, porque ali é meio complicado o negócio. Esses países, eles acabaram ficando com forças militares americanas em terra, ali controlando, de certa forma, com governantes da anuência dos Estados Unidos. Então, eles perderam ali a sua hegemonia. Só que esses países não melhoraram. O Afeganistão, ele não melhorou. O Afeganistão, depois que as forças militares americanas saíram de lá, eles foram dominados pelo Talibã novamente. E o maior perigo que acontece no Oriente Médio, de quando você tira a hegemonia de um país, você tira ali o seu... Não importa se é um ditador, não importa do que a gente está falando,
esses países serem dominados justamente pelo Estado Islâmico, que foi o que aconteceu no Afeganistão, o crescimento do ISIS. Então, que é extremamente mais perigoso e muito mais radical. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa conjuntura. Eu acredito que pela política iraniana e pelo conservadorismo iraniano, e por tudo que eu venho acompanhando, eles realmente se prepararam para que ocorresse a execução de seus líderes e que eles pudessem fazer uma sucessão e que as coisas elas não se perdessem de bate-pronto. Então, eu acredito que vai ter um eixo aí de combativo contra os Estados Unidos. A gente já está vendo isso acontecer, mas o principal é entender por que tem outros países que estão sendo atacados. Aí você fala assim, mas por que atacaram o Bahrein? Por que atacaram Dubai? Por que atacaram Abu Dhabi? Porque o Irã é diretamente com os Estados Unidos, também nesse momento. O que eles fazem no primeiro instante? Eles atacam as bases militares americanas que existem nesses países do Oriente Médio. Então, é por isso que esses outros países também estão sendo atacados, né? E agora Israel já resolveu, por bem, atacar a capital do Líbano. Né? Mas eles estão fazendo ataques em Tel Aviv também, em algumas cidades ali do interior de Israel, que não é um país muito grande, afinal de contas eles estão no meio da Cisjordânia, mas só para a gente entender tudo o que acontece. Não sei se eu expliquei muito bem, não sei se eu consegui ser didática, porque o Oriente Médio ele é um campo minado, é muito complicado entender essas relações. Foi assim, para eu conseguir falar 5 minutos aqui, foram muitos anos de documentário para poder entender um pouco. E ainda sempre tem coisa para a gente entender ali, porque realmente é um negócio que é uma coxa de retalhos que nunca se finda. Então, assim, a gente, claro, eu acho que seria interessante o presidente Lula não ir para Washington, encontrar com Donald Trump. Eu acho que nesse momento aqui o Brasil é zero prioridade para os Estados Unidos. Uma conversa nossa não vai ser uma prioridade, não vai ser algo que teria a atenção devida, mesmo os secretários de Estado, porque os olhos do mundo estão voltados nesse momento para o Oriente Médio. Até porque, como eu estava falando para vocês, o Irã é ali um grande exportador de petróleo, importador da China também, importa do Brasil, é muito mais do que Israel, inclusive. Mas o que eu quero que vocês entendam é que, militarmente, o Irã ele é isolado. Ele vai ter, no máximo, uma ajuda tecnológica. Nenhum país vai comprar treta com o Irã. O Irã pode fazer parte dos BRICS, dos Power Rangers, do Cavaleiros do Zodíaco. Não vai acontecer. Então, a gente precisa ser são, precisa ser racional. É uma guerra importante, é um conflito importante, está escalando de maneira rápida. O Irã conseguiu se armar mais do que estava em 2025 na Guerra dos 12 Dias, que aconteceu em junho, que vocês devem lembrar. Ele conseguiu se estruturar um pouco melhor. Então, eu acredito ainda que vá alguns dias. Mas acho muito difícil uma mudança total no regime iraniano. Mudança total, assim. Provavelmente eles vão fazer essas eleições, esses conselhos, para poder colocar aí uma pessoa que tenha a mesma ideologia que veio desde 1979 até agora. E tem outras coisas que eu acho que não nos cabe comentar, que é a questão aqui da teocracia e tudo mais. Em outros dias aqui a gente vai deschavando isso. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês
para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!